Olá, tudo bem? No programa de hoje eu recebo o vereador, professor Thiago Lira. Ele levou a educação ali, para o plenário, e toda semana discute pautas relevantes sobre esse assunto. Nessa conversa a gente vai falar um pouco de vida pessoal também, da experiência aqui na Câmara, mas eu já quero começar, Thiago, querendo descobrir um pouco mais da sua infância. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre mim. Eu nasci em 1983, aqui mesmo em Sertãozinho, na Santa Casa, né? Morei um tempinho no centro, depois eu fiquei uns 4 anos no Alvorada, né? Aí do Alvorada eu fui para o Jamaica. Olha só que curiosidade. Meu pai jogava, né, na quina, na loto, e ele jogou na quina, só que ele acertou a quadra. E aí, se ele tivesse acertado a quina, talvez o futuro tivesse sido outro. Mas com esse dinheiro ele comprou um terreno lá no Jardim Jamaica. Uau. Onde eu morei até eu me casar, há 10 anos atrás. Eu fiquei no Jamaica, aí depois com a vida de casado morei por alguns bairros, mas infância, você falou da infância, né? Eu fui de uma época que eu jogava tudo na rua, assim, sabe? Joguei bola, queimada, vôlei, pique-esconde, que mais? Betes, né? Bolinha de gude, né? Tudo isso década de 90, aqui mesmo na nossa cidade, né? Ô, Thiago, e você tem irmãos? Tenho um irmão. O irmão mais novo tem 4 anos a menos. Eu tenho 38, ele tem 34. Ele é de maio de 87, eu sou de junho de 83. O que você guarda, Thiago, desse momento, assim, uma memória afetiva? Assim, qual que é a tua lembrança quando eu falo assim, Thiago, vamos para sua infância? O que você se lembra? Coisas muito boas, de verdade mesmo. Apesar de ter tido uma infância assim, sem muitas posses, eu sempre costumo falar isso. Eu nunca passei fome, nunca tive posses, mas meu pai, minha mãe nunca deixou faltar o alimento. Isso me possibilitou o quê? Ter a oportunidade de ter sempre a disposição física, né, de brincar na rua. Então a minha memória de infância assim é rua, né? Então eu estudava, sempre a educação, como até colocado aqui no início por você, sempre foi algo tranquilo para mim, né? Eu sempre gostei de estudar e incentivado pelos meus pais que não estudaram, né? Meu pai só veio a concluir o ensino médio já depois dos 50 anos de idade. A minha mãe parou ali na 5ª série, mas sempre incentivaram, sempre deram muito valor para o estudo. Então não tinha essa de não ir para a escola, não tinha essa de não fazer a tarefa de casa. Mas, como eu disse, talvez pelo incentivo, e Deus me deu a graça de ter uma certa facilidade no desenvolver, então eu conseguia fazer o dever de casa rápido, não por fazer rápido de qualquer jeito, mas por conseguir desenvolver e ir para a rua. Eu ia para a rua e ficava até o escurecer. Ao escurecer, aquele famoso chamar da mãe. Thiago! Aí eu vinha da onde eu estava brincando. O principal alarme daquela época. Era o principal alarme. Às vezes dava aquela miguezinha, né? Para querer brincar um pouquinho mais. Mas a infância minha, muita brincadeira, né? Muita amizade com o pessoal ali da vizinhança, né? Tinha essa, então não existia celular, né? Internet, computador, né? Então o negócio era a rua. Você era feliz e sabia, Thiago? Muito feliz. Você era bom aluno? Sempre fui bom aluno. Não era o nerd. Eu não era o nerd, mas eu sempre fui bom aluno. Eu sempre falo para meus alunos hoje, né, como professor, nunca fiquei com um boletim vermelho. Quais eram as escolas que você passou? Quais foram, desculpa? Eu consigo falar hoje, né? Eu fiz o parquinho, né? Ali no Tereza Kaisen, da Coab 4. Aí bem ao lado, Valdomiro Gomes, ainda a escola estadual, Valdomiro Gomes. Eu vou contar um fato interessante, sempre gostei de Amora, Orlando. Amora, frutinha, né? E por ser fissurado na Amora, estava uma vez lá no parquinho, aí fui lá pegar a Amora, né? Aí eu levei uma baldada de água do caseiro que morava ali no Valdomiro Gomes. Não sei quem era o caseiro, mas marcou isso muito. E sabe uma coisa? Eu gostei de ter levado aquela baldada, porque estava muito calor, sabe? Eu entrei ensopado para a aula, mas feliz, porque eu tinha pego a Amora, né?
Ô, Tiago, me conta uma coisa. Essas lembranças que você descreveu em algum momento da sua infância, você mantém ainda hoje? Por exemplo, amigos daquela época, você tem essas pessoas ou cada um tomou o seu rumo? Eu vou chamar de amigos, nós não frequentamos a casa um dos outros, mas, por exemplo, eu estive num casamento, ainda bem que voltou às festas, né? Sim. Já fui convidado para 2 já. Eu estive num casamento no final de semana e uma das pessoas estudou comigo nessas referidas escolas. A Tereza Cais, o Parquinho e o Valdomiro Gomes. E depois também o Dalmaso. Fui para o Dalmaso depois, né, a última escola estadual inaugurada aqui em Sertãozinho, que eu tive o prazer de inaugurar juntos. Né? Nós desembalamos ali as carteiras, né, é de 1996, 97. Então o governador Mário Covas veio inaugurar essa escola e nós estávamos na ocasião. E esse rapaz nós nos encontramos. Nós não temos o hábito de frequentar a casa um dos outros, de se reunir, mas ali era como se a gente estivesse ainda no recreio da escola. Então todas aquelas pessoas que passaram pela minha infância, e eu vivi muito, né, essa infância escolar, inclusive um dos meus assessores, nós estudamos juntos no Valdomiro Gomes, o Éder. Né? Então aonde nós encontramos, nós conseguimos conversar por horas, porque essa infância marcou muito, sabe? Ô, Tiago, você falou de Valdomiro Gomes, Tereza Casa e Dalmaso. Para quem é de casa e que mora em Sertãozinho, já se localizou, mas para quem está assistindo em outro contexto, são 3 escolas que estão localizadas em periferias da cidade, né? O que a gente aprende visualizando as pessoas que vivem na periferia? Nessa época que eu estudei nessas referidas escolas, o perímetro de Sertãozinho urbano a periferia era o Jamaica mesmo, né? Do meu lado. Certo. Então, era no Jamaica que terminava, há 20 anos, 25 anos atrás. Não tinha ali o além-linha, né? Então, terminava ali. E eu fui criado na periferia. Então ali o centro, apesar de hoje estar 2,5 km, 3 km desses locais, era algo que você ia numa época de pagamento, numa época de vale. Não era frequentado, a não ser quando era uma aventura. Qual que era a aventura, Orlando? Quando a professora passava uma tarefa de casa ou uma pesquisa que não era feita na internet, era feito na biblioteca central. Então hoje o prédio que é tombado, que não é mais a biblioteca, ali na Aprígio de Araújo com a Washington Luiz, né? Era um local que nós ansiávamos para ter algo para fazer. Por quê? Porque a gente saía lá da onde nós ficávamos, que era a periferia, então Coab 4, onde eu estudei com Tereza Cais e Valdomiro Gomes, e Jardim Jamaica, né? Para ir para o centro da cidade, para fazer um trabalho de escola e brincar, e se reunir com a turma, fazer o trabalho e isso. E periferia é aquele local onde eu, por exemplo, a universidade pública, era algo, por exemplo, a USP para mim, era a Odonto e o HC. Porque a Odonto, os alunos ali tratavam dos dentes para aprender daqueles que procuravam. Então, para mim, a USP era Odonto e era o HC. Não sabia que era faculdade. Olha só, hein? Estamos falando isso da década de 90, eu terminei meu ensino em 2000, então ali a minha adolescência não tinha o vislumbre por ser um morador de periferia, então a universidade pública, a universidade particular era um universo, mas muito distante. E você pensava já, assim, nessa época, em o que você seria? Você pensava em política nesse período? Tudo que me ofereceram, eu passei a ter um despertar de curiosidade. Então, quando eu estava no ensino, finalzinho do ensino fundamental, início do ensino médio, alguém falou para mim: Tiago, tem uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Fazer Senai, na cidade de Ribeirão Preto. Falei, Senai? Vamos ver. Fiz a provinha lá e tal. Passei e fui por 2 anos estudar mecânica geral no Senai e me tornei metalúrgico. Eu fiquei 3 anos trabalhando aqui na nossa cidade, em Ribeirão Preto, como metalúrgico. O Senai foi uma oportunidade. Um belo dia, alguém falou assim: Tiago, existe um cursinho
popular na cidade de Ribeirão Preto, que você não precisa pagar, para tentar entrar na universidade. Falei, existe isso? Vamos ver o que é isso. E aí eu fui para esse cursinho. E aí foi aí que eu comecei a ser apresentado ao universo da universidade. Sim. Foi aí. E aí você já pensava, Thiago, assim, já estava definido? Você professor? Não O que você pensava nessa época? É como eu te falei, tanto é que eu fui para a universidade sem saber de fato o que eu queria ser. Porque isso eu comprei, esse discurso, eu acho que é um discurso que foi muito válido para mim. Qual que foi o discurso? Universidade pública é uma coisa boa. É uma coisa boa, então vamos tentar. Por uma pequena parte da minha vida eu tentei ser militar, porque também era uma oportunidade de ascensão social. Certo. Né, que eu via em ser militar, né, onde você ia para o local, você recebia por isso, você tinha moradia por isso e tinha a oportunidade de servir o seu país. Então eu tentei ser do Exército, tentei ser da Aeronáutica e tentei ser oficial da Polícia Militar. Fui frustrado em tudo isso, mas eu não deixei de tentar. E aí, como nós estávamos conversando, eu fui tentando. Foi muitas tentativas, né? E uma dessas tentativas foi assim, estava lá com a galera, lá em 2001, fazendo cursinho, e o meio do ano foi o divisor de águas. Eu queria ser do Exército, fui para o cursinho, não para entrar na universidade, mas para tentar entrar nas Forças Armadas. E eu não consegui, só que eu já tinha sido apresentado a esse universo. E alguém, como eu disse, falou, a universidade pública é top. É top, então vamos. E aí, olhando os editais e tal, aí veio um lá da Unesp. Né? Para mim, das três, a mais democrática de entrar. A USP, a Unicamp e a Unesp, das três de São Paulo, pública, de São Paulo, estadual, é a mais democrática. Ainda hoje eu considero isso. Eu passei 2 vezes na Unesp. Como eu passei? A primeira vez foi a seguinte, eu vi lá e vi que Presidente Prudente, que eu só tinha ouvido falar, de nome, nunca tinha ido, tinha lá um curso de matemática. E a nota corte, me lembro como hoje, era 32, era a mais baixa de tudo. Eu falei, eu vou prestar isso aí. Eu prestei e passei. Além de ter prestado Unicamp, ido para a segunda fase, e prestado a Academia Militar do Barro Branco da Unesp e não tido sucesso. Depois eu vim a prestar, mas já não era mais. E aí, quando eu entrei, eu não dei continuidade ao curso de matemática. Porque aí entra a política na minha vida. Entendi. Aí entra a política. E aí, você vai contar essa história pra gente daqui a pouco, porque eu preciso ir por intervalo. O Thiago também vai falar sobre crítica, sobre paternidade. A gente vai fazer uma retrospectiva dele desses quase 11 meses aqui na Câmara. A gente volta já já, não sai daí. Todos os dias, diversos pacientes necessitam de transfusão sanguínea, seja por doenças crônicas, acidentes ou cirurgias de emergência. E há também os pacientes internados com Covid, que não raro necessitam de transfusões, devido às complicações da doença. Se você tem a partir de 18 anos e está com boa saúde, procure o Banco de Sangue de Sertãozinho e faça a diferença. Sua doação pode salvar até 4 vidas. Agende seu horário pelo WhatsApp 981690001. Banco de Sangue de Sertãozinho. Compromisso com a vida. A Prefeitura Municipal editou uma lei para que os munícipes, possam estar acertando seus débitos com o município. Você está retirando a máscara por estar numa distância segura. A lei municipal, ela dá o direito para os munícipes contribuintes a estarem acertando seus débitos com o município. Quais são os débitos que você pode estar renegociando com o município? São todos os débitos cobrados pela prefeitura, ou seja, principalmente o IPTU, ISS, as taxas e as multas. Como você pode estar quitando esses débitos? Com um pagamento à vista. No pagamento à vista você vai ter 100% de desconto na multa e juro. No pagamento parcelado, você pode estar parcelando ele
em 84 parcelas, com uma entrada de 5% do valor do imposto. A negociação pode ser feita tanto no Poupa Tempo, como no site da Prefeitura. Ou seja, se você for fazer o pagamento à vista, você pode estar entrando no site da Prefeitura e estar quitando o seu débito. Se você for fazer o seu pagamento parcelado, você pode estar entrando no site do Poupa Tempo para agendar junto à nossa central de atendimento para poder estar quitando os seus débitos. O pagamento dos débitos é muito importante, porque com esses recursos são investidos em educação e saúde e obras. Não perca essa oportunidade. Já estamos de volta, o papo hoje é com o Thiago Lira, professor, vereador, estava contando um pouco da experiência aqui pra gente. Thiago, e aí você estava dizendo esse histórico todo para chegar à universidade e lá, nesse momento que você havia parado, entra a política na sua vida, é isso? Exatamente. Aí entra a efervescência política na minha vida. Eu tinha 19 anos, eu fui para a universidade, né, eu coloquei um colchão nas costas e fui, né? E aí chegando lá, era o primeiro ano do mandato do presidente Lula. E o movimento estudantil, ele sempre reage ao momento que o Brasil está vivendo. Agora o movimento estudantil reage ao momento que ele está vivendo. E lá eu estava fazendo um curso de exatas e vivendo a política. Então eu chego lá, a primeira coisa que eu procuro não foi as festas da universidade, que foram muito boas, que fui em muitos, fui em festivais, né? Todos os anos eu ia para festival de música popular, mas eu fui procurar o quê? Um centro acadêmico, um diretor acadêmico. E aí lá onde eu começo a participar de tudo que você imaginar de representação estudantil. Tudo que você imaginar. Fui representante local, fui representante da universidade, disputei as eleições estaduais e nacionais do movimento estudantil. E fazendo política quase que 24 horas. Aí você chega a cursar um pouco de matemática e mudou. Cursei 1 ano, mas fiz 6 meses de curso. E aí eu presto vestibular novamente e fui para geografia. Porque eu morava com um rapaz que, dentro dos 6 que a gente morava na República, e o cara trazia os estudos que ele estava tendo de geografia. Eu falei, eu gosto desse negócio aí. E aí eu falei assim, vou prestar geografia. Aí eu prestei geografia e fiz o curso, né? Estudei bastante. Né? Aí foi para estudar mesmo, para fazer. No meio do curso, descubro que eu ia dar aula. Porque eu estava lá, tal, licenciatura, tal, mas não tinha essa dimensão. Foi tudo como eu te falei acontecendo. E aí a gente encara assim, não, vamos ser professor, vamos ser professor. E aí quando você virou a chave, né, falou, você é professor, qual que é a referência que você teve? Um bom professor na faculdade ou aqueles professores do Dalmaso, do Valdomiro, ou uma junção de todos eles? É uma junção de tudo. Então o professor que eu sou hoje é o político, é aquele que passou pelos bancos das escolas estaduais, pelos bancos da universidade pública, pelo movimento estudantil, por essa veia política, e aí eu dou início à minha carreira, que aí lá no 2006 teve um concurso, eu me formei em 2007. Eu passei nesse concurso e não chego a assumir. É um concurso para ser professor do Estado. Que aí eu volto para a cidade de Sertãozinho, que é o direcionamento que eu tive. Assim, é lá que você tem que ir. E aí eu fui, e aí eu iniciei a minha carreira aqui em 2009, na rede municipal de ensino, como professor contratado. E aí em 2013, como professor efetivo, e aqui estou até a presente data como professor da rede municipal de Sertãozinho. Thiago, você foi por um ano que eu achei muito interessante, que foi acho que quando eu te conheci, que você estava no comecinho da sua carreira como professor. E naquele período eu te achava você muito contundente, até um pouco brigão às vezes. E hoje vejo você um cara super sereno. Além da maturidade, o que mudou? Eu penso que eu vim com muito gás, né, da universidade, né, ainda jovem, né, eu disputo pela primeira vez a eleição para prefeito aqui em Sertãozinho, tinha 29 anos, então eu estava com tudo aquilo, né, de energia, e aí eu vou com essa energia. E aí vai passando os anos, né, o Orlando,
e a gente vai ficando mais maduro, né? E aí, assim, até fazendo uma comparação, né, com o jogo de futebol, o jogador que vai ficando mais experiente, ele vai perdendo daquela explosão que ele tem. Sim. E ele vai utilizando-se da experiência para conseguir jogar até o final do jogo. Senão ele não aguenta se ele ficar correndo daquele jeito. Então eu penso que eu vou crescendo nessa questão de maturidade, né, e desenvolvendo mais, gastando energia naquilo que precisa empregar mais energia. Então, eu acho que a maturidade ela vai servindo para isso, Orlando. E a política em si agora, vamos entrar nessa seara. Você participou de campanhas para o Executivo, e aí a gente volta para 2020, você avançou pensando aqui no Legislativo. Queria que você contasse rapidamente essa experiência dos dois poderes, digamos assim. Tá. Eu tenho muito desejo, muita vontade, né, de um dia estar no Poder Executivo, né, tendo uma experiência, seja numa secretaria, numa vice-prefeitura e chegando até o cargo máximo da cidade. Entendo que o momento não é agora, né? Não vamos contar essa história, mas quem sabe numa outra vez. A minha disputa para prefeito ela foi muito inusitada. Não era para eu ter sido candidato a prefeito, era para ter sido candidato a vereador desde o início, mas quis Deus que isso acontecesse e foi muito bom, porque eu surjo para a cidade em 2012, disputo a eleição para 2016. Em 2016, pouca gente sabe a eleição do Legislativo. E em 2020, mais uma vez, né, disputando o Legislativo, né, crescendo aí 10%, tive 501 votos em 2012 e 555 votos em 2020 e eu tive a grata satisfação, dada pelo povo, de ser vereador pelo meu primeiro mandato. Tiago, quando você chegou aqui, no plenário, no primeiro dia, estou já tirando a parte da cerimônia de posse, os trabalhos mesmo. Qual foi a sua impressão? Te assustou? O que te deixou mais confortável e desconfortável? Tá. Sem querer ser pretensioso, arrogante, eu sempre falei isso para minha assessoria desde o primeiro mês que nós estivemos aqui. Eu falei, nós temos um objetivo aqui. Nós sabemos exatamente o que nós estamos fazendo. Nós não estamos batendo cabeça. Eu vim para ser vereador. E eu me sinto muito confortável onde eu estou, apesar de ter uma responsabilidade muito grande, e isso compreendido mês após mês, né? Mas nós sabemos exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Eu tinha dito para mim mesmo que eu só pisaria nesse plenário se Deus me desse a oportunidade de ser vereador. Eu só entrei no plenário, esse novo aqui que nós estamos pisando, quando eu fui eleito. E aí eu vim conhecer o plenário, fiquei muito admirado assim, né, com esse local. É um local grandioso e que precisamos então dar para a sociedade tudo aquilo que esse local representa. Ele é um poder, ele é o poder legislativo. É aqui que é manifestado o desejo do povo. Então, os 17 que são eleitos, eu represento 17avos desse desejo do povo, né? Sou um dos 17 vereadores representando esse desejo conferido pelos 555 votos que eu tive na urna. Tiago, eu vou entrar em outro ponto, né, que você navega super bem, que é a questão da educação. Estava dizendo há pouco que é muito interessante, né, nos bastidores, evidentemente, a gente ter um vereador que representa essa categoria, e a sensação que eu tenho é de que a gente está bem representado por você. Obrigado. Justamente por você ter um olhar mais distanciado, vamos dizer assim, entre os poderes. Tanto que você, recentemente, se declarou não mais base, né? Uhum. Então você preferiu sair do grupo, vamos colocar assim, porque você entendia que tinha outras questões. Isso aí também que você é uma pessoa que visita a escola, que você conversa com professores. Como que a rede escolar e a rede que faz parte da comunidade escolar como um todo
te vê aqui como vereador? Certo. Agradecido pela pergunta. É uma das bases nossa na campanha. Nós vendemos só 2 coisas na campanha, educação e transparência. E é isso que a gente tem corrido atrás. Eu tinha uma expectativa muito grande do professorado, porque era onde que eu estava ali no dia a dia, na lida, né? E a pandemia atrapalhou um pouco esse contato, atrapalhou muito, né? Esse contato tete a tete, né? Porém, com a volta presencial, isso tem me dado uma grata satisfação, onde o professorado fala assim, poxa, a gente se sente representado, a gente se sente representado. E além disso, eu pude ampliar. Por quê? Porque eu tenho contato com o pai, com a mãe, com o aluno, com o servidor, com o diretor, com aquele que tem aquele olhar fora desse público, né? E assim, as pessoas conseguem identificar que falou em vereador, professor Thiago Lira, já consegue colar a educação. Então isso diz assim, estamos no caminho certo. Então eu tenho sentido muita satisfação de estar trilhando as escolas, de estar conversando com N pessoas diariamente, seja pessoalmente, seja pelas redes, seja no debate no plenário, relacionado a essa questão da educação. Thiago, você é um professor chato, exigente? A lista de Sertãozinho me coloca como o 34º mais chato da cidade. Eu não tinha nem pensado nisso. Estou dizendo, como professor, você é exigente? Você cobra do aluno? Eu cobro do aluno, porém assim, mais uma vez, eu cheguei em 2009 com muito gás, quando começa assim. Então, assim, pouco tinha espaço para o aluno na minha aula. Essa é a verdade. Porque eu queria falar. Hoje, eu deixo muito mais o meu aluno falar do que eu falar. Porque em 2017 houve uma inflexão na minha vida, que houve uma mudança de mente, né? A metanoia, né? A palavra grega, que significa mudança de mente. Eu já estava passando por esse processo de transformação, aí eu tive um encontro lá em Ribeirão Preto, na Feira do Livro, né? Com o José Pacheco, português José Pacheco, um cara que respira educação e que transforma a educação tanto em Portugal agora quanto no mundo e no Brasil, na época 12, 13 anos, então há mais de 15 anos no Brasil, onde o protagonista não é o professor, o protagonista é o aluno. E aí, assim, me impactou. Você chega num auditório, né, lá do Pedro II, né, que é imponente por si só, e aí a primeira coisa que o cara fala, de 50 anos de educação, ele chega lá, ele fala assim, o que vocês querem saber? Ele não fala nada. Ele fala assim, pergunta aí o que vocês querem saber. E aí começa a aula, a palestra, tudo. Então hoje, muito do que eu vivo é isso. Então, para alguns eu sou chato e eu gosto disso. Eu gosto, por isso que na hora que vê a lista, assim, de manhãzinho, o pessoal mandando assim, né? Fervilhou hoje lá na aula, né? Eu estava na sala de aula hoje, aí a aluna falou assim, eu sei que você é professor, eu sei que você é vereador, e eu sei que você está na lista do mais chato. E eu falei assim, poxa, que legal. Por quê? Porque para alguns eu sou chato mesmo. E assim, eu gosto desse título de chato. Isso é maturidade, né? Você falava de 2017, foi mais ou menos quando teu primeiro filho nasceu. A minha primeira filha. E aí eu imagino que a paternidade também te deixou mais leve em relação à vida, né? Ah, com certeza, com certeza. Eu falo, Orlando, que o universo familiar, isso inclui a minha esposa, né? E aí o ponto mesmo, chave, foi a paternidade, né? É o meu freio, porque eu sou um cara muito acelerado, eu sou um cara muito jogado de cabeça naquilo que eu acredito, e a política é algo que eu acredito. Porém, a minha filha, tanto a mais velha quanto a mais nova, elas são os meus freios. Por exemplo, não existe compromisso de quarta, quinta e sexta pós 17h30, porque eu estou com elas e a minha esposa está na clínica, minha esposa é psicóloga. Não tem compromisso, porque eu estou com elas. Se eu não tivesse elas... Então, ou seja, se eu não tivesse a paternidade na minha vida,
Eu sei lá, eu estava muito mais estressado, muito mais intenso e talvez não saudável. Você está me dizendo que é um paizão, então, porque tem uma filha de 1 ano também. Eu né? tenho uma filha de 1 ano, uma que vai completar 4, agora em dezembro. Eu gosto, eu vivo isso apesar de ser muito trabalhoso. Troca a fralda de boa, faz o mamar certinho. Com o olho fechado eu troco fralda. Vou perguntar para De cocô, não. De xixi eu troco de olho fechado. Cocô eu tenho que olhar. Eu troco fralda, eu faço o mamar, eu fico com elas, assim, tranquilamente, no modo de dizer. Porém, assim, isso é uma característica, Orlando. A paternidade, falo do meu ponto de vista, então a maternidade, a mãe vai falar, a paternidade dá trabalho. E tudo que é bom, tudo que tem que ser bem feito, dá trabalho. Se não der trabalho para você, é porque você não está fazendo a coisa bem feita, no meu modo de entender. Vamos entrar rapidamente assim, um pouco da sua atuação aqui na Câmara. Tem bastante coisa, a assessoria mandou muitas informações, mas eu queria entrar no destaque de uma emenda parlamentar de R$500 mil para a educação. Qual que é o deputado, Thiago? Nós nos aproximamos, ou os deputados se aproximaram através dos vereadores aqui da casa do MDB, né, que é o vereador William e a vereadora Cássia. Nós tivemos uma aproximação com o vereador Léo Oliveira, do MDB, deputado estadual, e o deputado Baleia Rossi, do MDB, deputado federal, e eles nos colocaram, né, pela boca do Léo, assim, Thiago, R$500 mil de emenda parlamentar é algo assim que seria interessante para você no mandato? Eu digo, é muito interessante. Nós temos num primeiro momento, daqui a pouco nós vamos discutir sobre isso, o universo da educação para nós utilizarmos essa emenda parlamentar. Porém, eu tenho pensado algumas outras coisas. O fato é, em novembro agora nós precisamos definir, juntamente com o executivo daqui, para que ele possa incluir no orçamento estadual, né, e também municipal, essa emenda de R$500 mil definida pelo deputado Léo Oliveira para o vereador professor Thiago Lira. Perfeito. Thiago, qual que é a parte boa e a parte ruim de ser vereador? A parte boa, para mim, é onde eu planejei estar, no ano de 2021, eu queria estar, né, e agora seguramente até 2024. Então a parte boa é poder ser o representante de uma parte da população. Apesar de nós sermos vereador da cidade inteira, nós somos eleitos com uma base e isso nós temos muito bem claro. A parte ruim, que eu não diria tão ruim assim, mas é aquela que dá mais trabalho, é a população entender, ou pelo menos aquela que nos procura, do verdadeiro papel do vereador. Então, eu como professor, eu preciso explicar sempre, vereador faz leis, nós fizemos 2, ele representa, nós entendemos que nós representamos principalmente a educação e essa ideia de transparência, e nós fiscalizamos o executivo. É isso que nós fazemos. Então, essa parte talvez gere uma frustração para a população, então seja uma parte ruim, né? Mas é a parte mais trabalhosa. Mas como professor, eu tenho o dever de explicar. Então, ela é ruim por uma determinada perspectiva, porém é boa porque me dá a oportunidade de falar. Thiago, e como que você lida com as críticas, de um modo geral? Seja ela nas plataformas digitais, seja elas aqui, seja durante as discussões dos projetos, como que você... Normalmente eu gosto da crítica, por mais dura que ela seja, por mais difícil que seja o processamento dela, né? E eu sempre digo para a minha assessoria, a Evelyn e o Éder, eu sempre digo para eles, nós sempre temos resposta, seja não, seja sim, né? Seja de explicação, e eu gosto muito quando as pessoas falam algo sobre aquilo que nós estamos propondo, seja bom, seja ruim, por mais dura que seja a crítica. Isso fortalece, né, Thiago, o debate, ajuda no pensamento crítico, né, no olhar do outro sobre a perspectiva daquele projeto, né? Acho que isso ganha todo mundo, né? Eu acredito nisso, Orlando, acredito muito nisso. Acho que dá para discutir política de forma assertiva, sem tanta polarização, sem tanta
raiva, sendo inteligente, olhando para o outro, respeitando o outro e deixando o outro falar, né? E ouvir as demandas dele, a devolutiva dele, né? Perfeito, Né? perfeito. Você volta para contar mais coisas no próximo programa? Só se chamar, só. Então tá joia, Thiago. Para finalizar de vez, deixa só um recado para o nosso público, uma mensagem que você gostaria. Enfim, fique à vontade, a câmera é aquela, tá só em você, diga lá. Tá. A mensagem é para a população, você que está nos assistindo, sempre acompanhar, né, os trabalhos dos vereadores, em especial aquele que você depositou o voto, e sempre ter esse olhar de entendimento, né, o que é o verdadeiro papel da Câmara, o verdadeiro papel do prefeito na cidade, e me colocar à sua disposição. Né? Nós, como já disse aqui para o Orlando, nós sempre teremos algo para falar para você. Talvez não seja aquilo que você queira ouvir, mas sempre a gente vai ter uma resposta para você. Como te disse, estamos à sua disposição, né, este vereador, e eu tenho certeza que de uma forma ou de outra, os outros vereadores também. Thiago, para fechar de vez, eu sei que você é professor, que você é exigente. Não estava isso no script, não, só para te pegar de calça curta, como dizem. Qual nota que você se dá como vereador de 0 a 10? Eu não vou atribuir nota a mim, não vou. Porque você é muito crítico também? Não é por isso, eu acho que é todo um processo, né? E assim, deixando a pretensão de lado, e assim, poxa... Um 7, um 8. Sobre que crivo? Sobre a tua atuação. Por exemplo, eu sei que você tem visitado a maior parte das escolas, feito anotações. Sim. Difícil, né? Difícil. Não é se autoavaliar? É difícil. É difícil. Você tem mais alguns segundos enquanto eu finalizo aqui. Eu fui o vereador menos votado dos 17. Menos votado dos 17. Então eu entrei ali, não na rapa, mas de acordo com os critérios. Então, como você me avalia? Eu devolvo isso, não para você, mas para quem está nos assistindo. Como você me avalia? Como você me avalia? Eu estou correspondendo, se você é um dos meus eleitores, se você não me conhecia, você está se surpreendendo comigo, ou você está falando, é mais um, não vai deixar saudade. Não vou responder esse de 0 a 10. Saiu pela tangente, viu? O menino não é fraco, não. Gente, a gente mais uma vez agradece a audiência de vocês. A gente pede para que você acompanhe a programação da TV Câmara e, como sempre, a gente agradece ao apoio das assessorias. Então, um abraço para o Éder e para a Evelyn. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.